Boa tarde, amados alunos. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula é a aula de número 8. Nós estamos estudando o livro de Mateus. O livro de Mateus traz a revelação de Jesus como rei, né? Na semana passada, na aula 7, nós falávamos um pouco da característica de João Batista, o sacerdote que preparou o caminho para o Rei Jesus. Hoje nós vamos continuar falando disso, vamos lembrar um pouco, né? Hoje a palavra traz um tema, eu considero tudo muito forte. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus, mas eu confesso para você que o Evangelho de Mateus é um evangelho discipulador, né? É um evangelho discipulador. E que hoje o amado Espírito Santo possa produzir em nós esse poder, né, de sermos discípulos, de nos tornarmos discípulos. O que nós queremos é sermos discípulos de Jesus. O que nós queremos é sermos sacerdotes e introduzir essa realeza neste mundo. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado e bendito, mais uma vez estamos aqui, mais uma vez queremos reconhecer que sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Por isso ilumina a Tua palavra, revela a Tua palavra. E enquanto o Senhor revelar a Sua palavra em nós, muda a nossa vida. Sua palavra é eterna e nós queremos dar valor e a honra que é devida a ela. Pai santo e bendito, que o Teu Espírito tenha liberdade de entrar nessa casa, nesta sala, de produzir esse ambiente, trazer essa unção para que a gente consiga aprender. Não só a unção para eu ensinar, mas eu e todos nós a podermos aprender. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos a Ti. Amém. Então vamos lembrar, João Batista veio para apresentar o rei, ele era o apresentador. E o princípio bíblico é esse. Isso tem que ficar bem fixado no seu coração. O sacerdócio introduz a realeza. João, que era da tribo de Levi, introduziu Jesus, que era da tribo de Judá. Nós também recebemos duas unções, né? E para que a gente possa manifestar a realeza. Antes, nós devemos ter o sacerdócio. Duas unções, a unção do sacerdócio e a unção do rei. João foi um sacerdote do Novo Testamento que era fora dos padrões religiosos, né? Ele veio apresentar o rei. Como nós hoje, né? Se nós lermos lá, abra lá a sua Bíblia, vamos ler de novo, Mateus 3, os versos de 1 a 5. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. O versículo 5 diz assim: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Então vamos ver, João não tinha nenhum atrativo natural para que as pessoas viessem a ele no deserto. Não tinha som, não tinha cadeiras, não tinha uma mensagem gostosa de ouvir. Ele dizia assim: raça de víboras, arrependam-se, né? Era uma mensagem dura. Ele dizia: produzam frutos dignos de arrependimento. Não fiquem falando que só vocês são salvos, porque Deus pode salvar quem Ele quiser. Não digam que só vocês são os filhos de Abraão, porque Deus pode transformar as pedras em filhos de Abraão. Então, por que será que as pessoas vinham a João? Nós ouvimos que
muitas pessoas vinham a João. Veja só, às vezes você diz assim, se eu soubesse cantar bem, as pessoas me ouviriam. Se eu falasse bem, fosse eloquente, as pessoas me ouviriam. Se eu soubesse todos os versículos de cor, eu poderia pregar o evangelho melhor. Né? Se eu fizesse uma teologia na faculdade, sei das quantas. Não, João não tinha nada disso. E a Bíblia diz que todos iam a João para serem batizados. Veja, o que atrai as pessoas a você e a mim não é a nossa simpatia, não é a nossa mensagem amorosa, o nosso temperamento, né? Sabe o que atrai as pessoas a nós? É a unção. A unção de Deus a nós é que atrai as pessoas às nossas vidas. Então, para prepararmos o caminho do Senhor, nós devemos ter a unção. A unção fala de sermos cheios do Espírito Santo. E João era cheio do Espírito desde o ventre da mãe, né? A Bíblia diz que desde o ventre da mãe ele era cheio. Então, quando a palavra é ungida, todos vão querer ouvir. Não é pregar o que as pessoas querem ouvir, mas pregar o que Deus deseja transmitir com unção. A mensagem de João era: arrependam-se. Lá em Lucas 3:3, diz assim, Lucas 3, verso 3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Veja, a mensagem de João era difícil, era uma mensagem de arrependimento. Você sabe que não é uma mensagem muito gostosa, porque arrependimento significa mudança de pensamentos, de convicções, de crença, de mentalidade, né? Porque ninguém consegue se aproximar de Deus sem ter uma renovação, né? Veja, o mundo educa as pessoas para viverem longe de Deus. A ciência educa as pessoas para viverem longe de Deus, né? Elas não dão importância a Deus, né? E você sabe, arrependimento não salva. Arrependimento não é uma mensagem de salvação. Por isso que nós estamos falando de Mateus, né? Evangelho de Mateus. Arrependimento não salva, mas ele abre portas, né? Ele cria caminhos. Né? A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Essa é a mensagem da graça, do Evangelho da graça. Mas João, ele vinha falando para aquele povo: se vocês não mudarem, vocês vão queimar no fogo do inferno, raça de víboras, vocês não vão se livrar da ira. Olha, era uma mensagem dura, né? E, ao contrário do que muitos pensam, arrependimento não é ficar chorando, né? Não é ficar triste, com remorso, mas é uma mudança de valores, de ideologia, de filosofia de vida. É o que fala, né? A palavra no original é metanoia, né? Essa mudança de mentalidade, né? O arrependimento, na verdade, é para os incrédulos e não só para eles, né? Mas muitos crentes precisam provar de arrependimento. O arrependimento, na verdade, é para o reino dos céus. O arrependimento é a mensagem do reino. Por quê? Porque ninguém é salvo por ter se arrependido. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas depois que somos salvos pela graça, nós precisamos provar de arrependimento. Por isso, João Batista estava pregando a mensagem de arrependimento. Lembrando que o Evangelho de Mateus não é um evangelho de salvação. É um evangelho que introduz o reino. Fala de discipulado. Está falando a crentes. E ele estava dizendo, arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. O reino dos céus anunciado por João não era o reino do Messias, o reino messiânico que nós pregamos hoje, a volta de Jesus, o reinado milenar, né? João estava falando do reino dos céus, do reino de Deus, do governo de Deus. Significa
que no reino dos céus alguém manda. No reino de Deus alguém manda. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus, seu governo está próximo. Ele dizia isso porque aquele povo não estava sendo governado por Deus, porque eles estavam fazendo o que eles gostavam, eles seguiam seus próprios caminhos, eles é que sabiam o que era melhor para eles, eles não tinham dependência de Deus, não estavam preocupados com a opinião de Deus a respeito de nada. Temos que nos arrepender, não só pela prática dos pecados, queridos, mas porque Deus não governa as nossas vidas, porque Deus não tem sido rei. Eu faço o que eu quero, você faz o que você quer, a sua opinião é o que importa, você não depende de Deus para nada, o que eu penso é certo, eu sou cheio de opiniões, essa mensagem eu não gosto desse pastor, eu dizimo tanto, eu oferto tanto, não importa o que está sendo me pedido, o que está sendo me falado, eu não gosto dessa mensagem, eu não gosto desse tempo. A verdade é que você só faz o que pensa, você só quer saber daquilo que você entende. Apocalipse é muito difícil, mas quem disse que é difícil? Não gosto dessa mensagem do final dos tempos que é muito dura. Quem disse que é muito dura? Então, na época de João, era essa mensagem. E ainda hoje, nós pregamos essa mensagem. O reino de Deus está próximo. O reino vem. E há muitos cristãos salvos que creem em Jesus, mas não estão debaixo do seu senhorio. Não estão debaixo do reino ainda. Não estão no reino ainda. Salvos sem estar no reino. Essa é a nossa tristeza, de saber de tanta gente boa, cheia de dons e talentos, são salvas, mas não querem o reino, não querem o governo. E só está no reino, querido, quem se deixa governar. Só está no reino quem se deixa governar. Quem não se permite ser dirigido, ser governado, não está no reino. Por isso os cristãos têm que ser os primeiros a se arrependerem. Não importa o quão íntegro, o quão santo você é, se Deus não governa a sua vida, sua integridade, a sua santidade para Deus são iníquas, não valem nada. Essa é a famosa frase que Deus fala: apartai-vos de mim. Não vos conheço. Uau, isso é muito triste para muitos. O que importa é os seus próprios atos de justiça. É ser bonzinho, é não fumar, é não beber, é não trair o marido. Mas isso qualquer bom cidadão faz. A pergunta não é se a sua vida é certa ou errada. A pergunta é: quem governa? É você quem decide, quem manda, quem escolhe. Então, você não está no reino dos céus. Os céus não governam a sua vida. É você quem governa. Quer ter uma palavra para as mulheres poderosas? Quem governa o seu lar? Quem governa o seu lar? É você, minha querida. Sim, se você não tem o marido presente, e outras implicações. Mas para você que tem um marido, quero perguntar: quem governa a sua casa? Uau! Quem governa? Se Deus não governa a sua vida, você não está debaixo do reino dos céus. Essa era a mensagem que João pregava. E essa é a mensagem que nós devemos pregar. Será que a gente pode pregar isso? Estamos qualificados para pregar isso? Nosso fazer ou não fazer deve estar debaixo do governo de Deus, segundo a sua vontade e ordem para as suas vidas. O livro de Mateus, ouça, vou falar isso todas as aulas. O livro de Mateus não fala de salvação. O evangelho de Mateus é o evangelho do reino. Mostra Jesus como o rei.
A questão de Mateus não é se você é salvo ou não, mas se você vai reinar com Cristo ou não. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino. Nem todos que cantam louvor na igreja vão entrar no reino. Nem todos que são fiéis nos cultos vão entrar no reino, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele sobre quem Deus governa. Se Deus governa, está no reino. Salvos são muitos, mas nem todos participam do reino. Quem governa suas finanças? Quem governa suas emoções? As pessoas mais ansiosas são as pessoas mais controladoras. Se você nesses dias tem tido muito ataque de ansiedade, a pergunta é: quem governa você? Quem controla as suas emoções? É você mesmo. São os seus temores, são as coisas que você pensa, né? Veja, aquele que faz a vontade de Deus é aquele sobre quem Deus governa. Se Deus governa, está no reino. E você e eu devemos permitir o governo de Deus sobre a nossa vida. Veja, o Evangelho de João fala de salvação, né? Então lá Jesus é apresentado como Filho de Deus. Não fala nada sobre Jesus como o discipulador, como o rei. Fala de Jesus como o pão da vida, o bom pastor, a porta, o caminho, a verdade, a vida. Mas não basta sermos salvos, né? Devemos entrar no reino dos céus. Salvação é pela fé. Se cremos, somos salvos. Essa é a única condição. Crer em Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Crer que Ele morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Então, pela graça você é salvo, pela fé. Isso não vem de você, não é pelas suas obras. É um presente, é uma dádiva de Deus, é o favor imerecido de Deus. Por isso, Mateus não está falando dessa graça. Mateus não fala de salvação. Ricos podem ser salvos, pobres podem ser salvos. Mas Mateus diz que nem todos os ricos entrarão no reino dos céus. Nem todos os pobres entrarão no reino dos céus. Salvação é uma questão de fé, mas reino é uma questão de obediência. É Deus quem governa a sua vida. Se Ele não governa, Deus vai dizer: apartem-se de mim. Iníquos ficarão distantes de Deus. E iniquidade é você querer estar no reino sem permitir que Ele governe a sua vida. João pregava arrependimento para o reino. Arrependimento é um hábito do crente, salvo, cristão. Arrependimento não é uma condição para sermos salvos. Muita confusão se faz a respeito disso. Porque as igrejas fazem bagunça, né? As pessoas pregam assim: abandona o seu vício de cigarro e vai para a igreja para você ser salvo. Não. Você só vai conseguir ser livre do vício de cigarro depois que você for salvo. Por isso, venha como você está, a salvação é de graça. Agora, o versículo 7 de Mateus 3 diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, imagina João Batista colérico, dizendo assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira vindoura, ou da ira que se aproxima? A exortação de João é muito clara. Arrependimento implica em frutos. Arrependimento implica em mudança de vida. Se nós recebêssemos a visita destes sacerdotes, que nós lemos agora, saduceus, fariseus, né? Em nossas casas, políticos, governantes, mestres da lei, né? Para ouvirem a nossa mensagem, como que nós receberíamos essas pessoas? Talvez a gente receberia com honras, né? Talvez a gente colocasse em cadeiras especiais, né?
como nós fazemos para receber pessoas importantes? Mas João, olha o que João fez o contrário. A hora que ele viu esse povo vindo a ele falou, raça de víboras, sepulcros caiados. Ele não tinha preocupação nenhuma com a reputação dele, com o que diriam as pessoas pelo tratamento que ele fazia a eles, né? Hoje em dia, muitos cristãos são bem simpáticos, populares, querem agradar as pessoas, né? E muitas vezes isso nos tira do governo. Você sabe que há um vício terrível em nós, né? O vício de agradar os outros. Há um livro muito bom da Joyce Meyer que fala sobre isso. Eu li, ele é poderoso. Muitos de nós temos um vício de agradar as pessoas, né? Por isso nós não queremos reinar, governar, liderar. Nós não queremos ser chatos, né? Indelicados. Nós não queremos confrontar as pessoas. Mas não era assim. O perfil de João Batista não era isso, né? Ao contrário, ele dizia a verdade. Ele confrontava aquele povo. Ele dizia das coisas que tirava essas pessoas do governo de Deus. E hoje nós precisamos entender que para entrarmos no reino nós precisamos mudar de natureza. No reino não entram as cobras, as víboras. E Deus pode fazer das pedras filhos, né? Você sabe que essa palavra se cumpriu em nós, né? Nós éramos essas pedras, nós não éramos nada. E Deus nos tornou filhos de Abraão. Hoje nós somos herdeiros e co-herdeiros das promessas de Abraão em Cristo Jesus, né? E na verdade esse é o cumprimento. Nós estávamos mortos, a Bíblia diz em Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas Deus nos escolheu, nos chamou, nos fez filhos, né? Então veja, não dá para você entrar no reino se não nascer de novo. Temos que nascer da água e do Espírito. Por isso que depois ele vem falando a Nicodemos, né? Lá em João 3, ele estava dizendo, é necessário nascer de novo. É como se ele estivesse dizendo, João, precisa mudar de vida. Né? Não é só conhecer a lei, ser religioso, ser moralista, condenar o pecado dos outros, né? Não. Então veja, não precisamos ser indelicados com as pessoas, ásperos, brutos, né? Nós devemos sempre compartilhar a palavra com sorriso, com mansidão, né? Não ser carrancudo ou chato, mas nós temos que falar a verdade. Nós temos compromisso com a palavra de Deus, não com o que as pessoas querem ouvir acerca de Deus, né? Veja, Jesus era uma pessoa tão agradável que as crianças desejavam estar com ele, né? E quando ele foi repreendido acerca disso, ele disse, deixe vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Vamos lá em Mateus 3, versículo 6. Olha o que diz. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. E no versículo 11, corre lá com a sua mão, versículo 11 diz, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então no versículo 11 há 3 batismos, o batismo com água, feito por João, o batismo com o Espírito, por Jesus, e o batismo com fogo, por Jesus também. Então vamos entender, para entrarmos no reino, temos que crer e sermos batizados nas águas. Crer e batizar nas águas. Se você creu, você precisa se batizar nas águas, o quanto antes. Porque a sua fé é justificada pelo ato do batismo. Assim nós pregamos o reino de Deus. Arrependa-se e seja batizado. O batismo significa morte na Bíblia. É o lugar onde fica o seu velho eu. A sua velha ideologia, a sua filosofia, a sua própria maneira de pensar. Por isso, nós não batizamos as crianças, mas só os adultos. Porque os adultos sabem que eles estão morrendo para a sua vida velha, né? Quando levantamos da água, estamos ressuscitando com Deus, para Deus, um novo homem, uma nova vida. O batismo nas águas é a fronteira final. Passando dali, você passa para outro reino. É o limite dos 2 reinos. Segundo batismo é o batismo no Espírito. Não se dá no momento das águas, né? Ainda que
eu vou contar para você uma coisa. Eu fui batizado no Espírito antes de ir nas águas. Olha que interessante, né? Eu vim para o Evangelho por um movimento, pela ADONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Nós viemos a conhecer o Evangelho aí, né? Os pastores, o pastor Jeremias, a Miriam, o Timóteo, que eram responsáveis pelo movimento na época, né? E daí nós fomos à Igreja Batista, Betel, que era a igreja que o pastor Jeremias era pastor, né? Então ele era capelão na ADONEP e nós fomos para lá. E antes mesmo de eu ser batizado nas águas, nós somos batizados no Espírito. Na verdade, eu fui batizado no Espírito, você não vai nem acreditar no que eu vou falar, mas na renovação carismática católica, num encontro, num retiro que eles diziam lá, né? Um retiro de 3 dias. E lá eu fui batizada em línguas. Eu e a minha irmã Paula, Ana Paula, falamos em línguas ali muito antes. Depois é que nós fomos à igreja batista e fomos batizados nas águas, né? Mas o fato é que há momentos distintos, né? Então, uma coisa é o batismo nas águas e o batismo no Espírito, né? Que é aquela experiência de Atos 2, né? Que línguas de fogo desceram sobre os discípulos. Esse batismo é para todos os crentes, né? Que são cheios do Espírito Santo, né? E que é esse enchimento do azeite na botija, né? Isso também não é opcional, né? Agora nós estamos no fim dos tempos. E quem será arrebatado, pastor? Aquele que é cheio do Espírito. Aquele que as lamparinas estão cheias do óleo, do azeite, que é o combustível que mantém a luz acesa, né? E o terceiro batismo que o texto fala é o batismo com fogo. É o batismo... Sim, com fogo também pode ser uma experiência com Deus, né? Esse fogo do evangelismo, esse fogo do primeiro amor, da paixão, mas também é o fogo do inferno, né? Há 2 fogos, né? O fogo que machuca alguns e o fogo que purifica outros, né? Como o ouro é depurado pelo fogo, nós somos depurados pelo fogo do Espírito, mas muitos têm como fogo o fogo do inferno, né? Então veja, Mateus 3,10 diz que o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Nesse versículo, o fogo é negativo, né? A árvore que não dá frutos é apontada para o fogo. No versículo 12 também, veja só, ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, esse fogo também não é bom. É o fogo do inferno, é o fogo ruim. Então, o verso 10 e 12 falam de um fogo ruim. Agora, veja o verso 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava dizendo, eu batizo vocês com água. Se vocês aceitarem o batismo nas águas, aquele que vem depois de mim vai batizar vocês com o Espírito Santo, que também é fogo, o fogo de Deus. Agora, se você não aceitar o meu batismo e não se arrepender, ele batizará você com o fogo do inferno. Uau! Está falando dos incrédulos, dos ímpios, né? Não gostamos de falar sobre o inferno, né? Logo nos vem medo. Mas nós não temos o que temer. O Senhor Jesus não quer que ninguém pereça. Ele quer que a gente se arrependa, né? Então, 3 batismos que dependem do batismo nas águas. Um para sermos cheios do Espírito, o outro para o inferno. A escolha é nossa, né? Qual fogo que você vai escolher? É claro que se você está ouvindo essa mensagem, é que você já fez a sua escolha. Você quer o fogo de Deus, né? O fogo que purifica, o fogo que depura o ouro. Você não quer e você já não vai estar no fogo da condenação do inferno, porque você já foi salvo, você está ouvindo o evangelho do reino de Deus. Então veja, é impressionante que essa era uma mensagem que João pregava, né? E você pode dizer, é uma mensagem dura, né, pastora? Sim, a mensagem do evangelho de Mateus é uma mensagem confrontadora, é uma mensagem de discipulado, é uma mensagem discipuladora. Então lembre-se, muitos são salvos,
mas não estão no reino. E hoje esse é o convite de Deus, né? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Isso é tão profético, né, queridos? Nós estamos num tempo de preparação para o arrebatamento da igreja. E assim que formos arrebatados, o mundo passará por um tempo de tribulação. Depois disso, Jesus volta, literalmente, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, né? E Jesus estabelece o seu reino. Se nós morrermos, nós vamos ressuscitar, encontrar com Ele nos ares. Se nós estivermos vivos, nós o veremos, nos juntaremos com Ele e vamos reinar. Um reino de 1000 anos, onde Jesus, o Rei, vai governar literalmente. Mas hoje, a mensagem se aplica pelo fato de que muitos cristãos são salvos, mas não querem reinar. Né? Isso é muito triste. Não querem manifestar a natureza de Deus, né? Não querem governar as circunstâncias, não querem pregar o evangelho, não querem permitir que Deus os governe, em primeiro lugar, né? Porque também não adianta liderar se você não lidera a si mesmo. Augusto Cury fala isso, né? Lidere-se a si mesmo para que você possa liderar, né? Então, essa é uma palavra de arrependimento. Então, eu não quero que você chore. Claro, você pode chorar, mas que você mude o seu entendimento. Que você entenda que você foi chamado a ser um sacerdote, um rei, e introduzir o reino de Deus, não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém, queridos? Se essa mensagem falou com você, dê o seu joinha aí, o seu like, né? Compartilhe esse vídeo. Ainda dá tempo das pessoas assistirem à escola bíblica Sem Fronteiras, onde estamos estudando o livro de Mateus. Eu amo vocês, estou com saudades das nossas reuniões presenciais, mas agradeço a Deus por este momento. E eu quero convidar você a orar comigo agora, para nós encerrarmos a aula. Amém? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, de todo o coração, nós já te agradecemos por tudo que essa aula tem produzido nas nossas vidas. Nós queremos te dizer, venha o teu reino. Governa a minha vida, a nossa vida, governa o meu tempo, governa a minha agenda, as minhas emoções, meus pensamentos. Eu te dou o governo da minha casa, da minha família, eu te dou o governo das minhas finanças, do meu futuro. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Oh Deus, venha o teu reino, a tua vontade sobre a nossa vontade. Senhor, nós oramos agora, agradecidos a Ti por esta mensagem, porque o Evangelho de Mateus é o Evangelho que revela Jesus como Rei. Vem reinar em nós, Senhor. Oramos de todo o nosso coração e já lhe agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Beijo grande no seu coração, ótima semana e até mais.